Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e conforme prometido, voltei aqui para falar sobre o meu DIU de cobre, tudo o que vocês quiserem saber sobre a minha experiência com o DIU de cobre. No meu último vídeo eu falei o porquê eu parei de tomar o comprimido anticoncepcional, inclusive se vocês quiserem saber tudo sobre isso, eu indico que vocês assistam primeiro este outro vídeo para depois voltar aqui. Mas, falando rapidamente, eu interrompi o uso do anticoncepcional, né, que é um método que contém hormônio, porque eu consegui diagnosticar que as minhas crises de enxaqueca que eu tinha e que eram muito fortes eram de origem hormonal, elas estavam acontecendo devido ao uso do anticoncepcional. Dito isso, eu vou contar pra vocês como está sendo a minha experiência com o DIU de cobre, então se vocês querem saber mais sobre esse assunto, continuem aqui comigo. Bom, então o primeiro tópico que eu queria falar é por que eu decidi colocar o DIU de cobre, né? Foi uma decisão que eu precisei tomar porque o hormônio estava me fazendo mal e já era uma vontade que eu tinha há um tempo de parar de usar um método hormonal. E aí, conversando com o meu ginecologista, eu já sabia do DIU de cobre, que era um método sem hormônios, e aí eu resolvi tirar as minhas dúvidas, porque eu tinha muitas dúvidas e muito medo. Porque eu sempre ouvia histórias, fulano é filho do DIU, ciclano engravidou usando o DIU, aí o nenê já nasce segurando o DIU na mão. E conversando com o meu médico, ele tirou todas as minhas dúvidas e ele disse que o método do DIU, ele é mais eficiente do que o comprimido anticoncepcional. Porém, ele precisa de um acompanhamento, né? Como ele dura 10 anos, as pessoas colocam e esquecem. Mas não pode ser assim. Devem ser feitas sempre ecografias para saber se ele tá bem posicionado, se tá tudo certinho. Porque se ele mexer ou se você tiver alguma infecção, alguma coisa, pode sim afetar e acabar acontecendo uma gravidez indesejada. Mas ele tirou várias das minhas dúvidas, essa era uma grande preocupação minha, porque eu não desejo engravidar tão cedo, e ele disse que não, que ele é bem eficaz, claro, tendo um acompanhamento, então indo sempre ao seu médico, fazendo as consultas regularmente e fazendo essas ecografias. Então, conforme eu falei, o DIU de cobre ele tem duração de 10 anos, então se você for fazer uma comparação em relação ao que é gasto em comprimido anticoncepcional, ele é muito em conta. Eu paguei R$250 no meu plano de saúde, mas eu sei de alguns planos que você não precisa nem pagar. E também acho que o SUS coloca DIU de cobre em mulheres que já tiveram filhos de graça. É um custo-benefício muito grande vocês pensarem em um método de 10 anos, que você não vai ter que pensar e gastar. Por exemplo, a minha cartela de comprimido era em torno de 20, 22, né? Então, esse investimento já retorna em menos de um ano. Bom, antes de colocar, eu pesquisei bastante, conversei bastante com os meus médicos para tirar todas as minhas dúvidas. O DIU de cobre ele tem uma desvantagem, que pode ser uma desvantagem maior ainda, dependendo da mulher, que em alguns casos ele aumenta o fluxo e aumenta a cólica. Eu nunca tive muitos problemas de cólica e de fluxo, então eu resolvi colocar da mesma forma e ver como funcionaria com o meu corpo, se isso aconteceria comigo ou não. Mas eu acho que para quem tem muita cólica e muito fluxo, talvez não seja a melhor opção. Mas conforme eu falei, é importante sempre conversar com o seu médico antes. Bom, e sobre o procedimento, que eu acho que é uma das maiores dúvidas, se dói, como é, se é rápido e tudo mais. O procedimento ele pode ser feito em consultório médico. A minha médica me pediu apenas que eu levasse alguns exames, exame de gravidez, que eles precisam saber se você está grávida ou não. Também pediu para eu fazer uma eco transvaginal para ela conseguir ver se estava tudo certo com o meu útero e quais eram as dimensões dele, para na hora de colocar o DIU ela ter essa noção. Então eu levei esses exames, ela também pediu que eu tomasse um remédio para dor antes de ir no consultório, porque eu optei em fazer em consultório. Eu sabia que doía, mas não tinha a dimensão total como era. Mas eu sei que pode ser feito com anestesia, então é uma coisa bem tranquila de você conversar com o seu médico, se você não quiser fazer em consultório, quiser fazer com anestesia. Enfim, eu fiz em consultório e levei os exames, tomei um remédio antes pra dor. Ela me disse que meu útero era um pouco pequeno, isso podia dificultar um pouco na hora de colocar, mas tudo bem, vamos lá, fui lá. Eu já esperava que fosse doer, não sabia quanto, né? Mas eu acredito que essa experiência ela é bem pessoal, né? A questão de dor
é muito pessoal, porque a resistência à dor ela é muito diferente de pessoa para pessoa, né? Então eu fui fazer o procedimento. São 3 cólicas. A primeira cólica ela é fraquinha, a segunda cólica e a terceira são... Como explicar pra vocês? Pelo menos pra mim foi bem forte, foi tipo a mãe das cólicas. Pensem na mãe das cólicas. Na hora eu só fiquei pensando, meu Deus, se uma contração de parto é parecido com isso, Jesus. Sério, eu cheguei a ficar meio sem ar, eu tava conversando com a médica, eu parei, doeu bastante, bastante mesmo. Mas é uma dor que é rápida, sério, uns 5, 10 segundos daquela dor aguda e passou. Mas conforme eu falei pra vocês, essa foi a minha experiência, né? Eu não posso afirmar que todo mundo vai sentir essa dor absurda que eu senti, mas gente, é muito rápido, é suportável, não morri, então, e acho que pelos benefícios que traz, vale a pena passar por um processo desse. Tive o pós, ele também varia de pessoa para pessoa. Eu tive cólicas no primeiro dia. Logo que eu coloquei não deu cólica, mas depois ao longo do dia deu. Eu tomei alguns remédios que a médica receitou. Tentei ficar em repouso durante o dia, mas ela disse que eu podia seguir a vida normal. No segundo dia eu acordei, era como se nada tivesse acontecido, eu não estava tendo cólica. O sangramento também tinha parado, porque depois da colocação dá um sangramento que pode durar 1, 2 dias, mas no segundo dia já não estava mais. Mas logo nessa semana eu já fiquei menstruada, já entrei no meu ciclo. E aí eu percebi sim que aumentou as cólicas e o fluxo e o tempo. Porque normalmente eu ficava 3, 4 dias menstruada e agora eu já fico uns 7 dias. Mas vale lembrar que faz mais ou menos 2 meses que eu coloquei meu DIU. Então eu tive 2 ciclos, agora eu vou ter mais um. Então eu sei que isso pode acontecer mais no início, até o corpo se adaptar. E logo depois pode ser que melhore. Mas, gente, é suportável, assim. Eu acho que mesmo tendo aumentado as minhas cólicas e o meu fluxo, o benefício de não usar mais hormônio e o benefício de não ter mais enxaquecas, pra mim, é muito mais válido. E eu estou bem feliz com essa escolha. E era uma coisa que eu queria muito, que eu fiquei muito tempo esperando. E que agora que aconteceu eu estou super feliz e por isso vim compartilhar com vocês. Bom, acredito que mais pra frente talvez eu volte com um vídeo de atualização, porque como eu falei, faz 2 meses que eu coloquei, então talvez daqui a 1 ano as coisas possam mudar, mas em princípio eu acredito que fiz a escolha mais acertada. Eu queria muito cortar os hormônios da minha vida, porque por uma série de fatores que a gente atualmente já sabe que não fazem bem pra mulher e que eu tenho certeza que me fazia muito mal, que eram as minhas crises de enxaqueca, e agora eu posso ficar tranquila pelos próximos 10 anos com o meu DIU de cobre. Ah, uma dúvida agora falando em 10 anos. Já me perguntaram se ele fica 10 anos e se eu quiser engravidar, como faz? É só tirar, então é bem tranquilo. Se eu quiser engravidar ano que vem, eu tiro ano que vem e engravido, mas não é o caso, eu quero esperar mesmo quase 10 anos pra ter um filho. Outra coisa, existem alguns tipos de DIU, eu sei do DIU de cobre e o DIU Mirena. O DIU Mirena, ele é muito conhecido, várias mulheres querem colocar, inclusive eu tenho amigas que querem, porque ele diminui o fluxo e às vezes até a mulher não fica menstruada. Então não tem TPM, não fica menstruada, dizem que é uma maravilha. Porém, o DIU Mirena, ele tem hormônios. Então, se hormônios me faziam mal, infelizmente eu não podia colocar esse, eu tive que colocar o de cobre. Mas a sorte é que eu nunca tive muitos problemas com fluxo e cólicas extremamente fortes. Então, pra mim, está sendo super adaptável. Bom, e o vídeo de hoje era isso. Acho que falei tudo que eu precisava falar, o porquê que eu escolhi o DIU, quais exames eu precisei fazer, o preço, como é o procedimento, como é o pós. Se surgirem mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários, que no vídeo de atualização eu respondo pra vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, que tem vídeos novos toda semana. Um grande beijo e até a próxima!